Com toda a liberdade que temos nesse momento, estamos ao vivo, direto de twitch.tv/Black Yellow Brasil, mais um episódio live, transmissão de Black Yellow Brasil, esse seu programa falando sobre o Pittsburgh Steelers para todo o mundo que respira aliviado, todo mundo que volta a sorrir com mais uma vitória de Pittsburgh Steelers. Steelers 16, Cincinnati Bengals 10, e é disso que falaremos bastante hoje. Cumprimentando meus amigos de mesa, muito boa noite, Ricardo Rezende. Seja bem-vindo a mais uma live. Boa noite, Danilo. Boa noite, Léo. Um bom dia, boa tarde, boa noite aos amigos ouvintes. Grande boa noite ao pessoal que está aqui no chat conosco em twitch.tv/BlackYellowBR. Como o Danilo falou, parece que floresceu novos tempos em Pittsburgh após a saída de Matt Canada essa semana. Apesar da baixa produção de pontos, é inevitável que a gente não venha falar que não é uma coincidência esse ataque conseguir mais de 400 jardas justamente após a saída de Matt Canada. Coisas muito simbólicas na noite de hoje. Léo, muito boa noite. Boa noite, Danilo. Ouvintes estão chegando, também quem está ouvindo este podcast, Ricardo. Cara, esse é o primeiro jogo do ano que a gente vence e dá um gostinho de... Pô, que vitória legal. Tentando lembrar outra, mas acho que é o primeiro jogo. A gente tá 7-4, vale lembrar, né? Imagina a sensação boa de vencer uma vitória, não é mesmo? Não vencer uma derrota. Com esse clima de otimismo, a gente vai falar bastante desse jogo. Por obrigações contratuais, eu preciso lembrar vocês de recados. @BlackYellowBR, segue lá no Twitter, no Instagram e no Telegram. Nossa cobertura deste time faz muita raiva, mas de vez em quando dá uma alegria pra gente. Acompanhem as nossas lives, twitch.tv/BlackYellowBR. A gente entra depois dos jogos, com vitórias como hoje, ou como derrotas como na semana passada, mas estamos aqui. E às terças-feiras à noite, dando uma aprofundada aí na semana dos Steelers, nas grandes notícias. O que a gente conversa aqui vira podcast, e aí no Spotify, Amazon Music, Deezer, Google Podcast, principais aplicativos. Deixa uma avaliaçãozinha de 5 estrelas se estiver disponível lá. E vai também para a FN Network, a casa de Black Yellow Brasil e de vários projetos. Confere @SomosFNN no Twitter, no Instagram e no TikTok, e somosfnn.com.br para vários projetos, incluindo Rádio Pirata falando de Pittsburgh Pirates, Eaglecast falando de Pittsburgh Penguins, e um oferecimento, um pedido de NFL Network, um contrato da NFL Network e oferecimento de Surfshark. A gente precisa do momento de defesa de elite da semana, Léo. Cara, a gente teve uma interceptação que mudou muito o rumo do jogo, né? Acho difícil a gente não ser ela, então... Trenton Thompson com a interceptação numa 3ª para 7 contra Ja'Marr Chase, se eu não me engano, Danilo? 3ª para 12. Para 12. Cara, mais um bom jogo, inclusive, do menino. A gente vai falar melhor sobre ele, mas, cara, tipo de jogada que muda o patamar do jogo. Tal qual o Surfshark muda a sua rota. Então, se você quer jogar algum jogo online aí, o Surfshark ele te ajuda a achar a melhor rota para você não ter aquele lagzinho que a gente sabe que incomoda bastante, né? Isso, tal qual. O Trenton Thompson ajudou a defender a meta dos Steelers, a endzone dos Steelers. Surfshark te dá esse nível de defesa de elite. Jogadores de elite fazem jogadas de elite, assim como Surfshark traz a melhor defesa para a sua internet. Confira condições na descrição deste episódio. Vamos falar de Steelers e Bengals. A gente tinha a grande expectativa, Ricardo, do primeiro jogo do Steelers sem Matt Canada, se o combo Mike Sullivan, Ed Faulkner ia botar esse time para funcionar. As primeiras impressões são bem positivas quando você já começa com um passe no meio do campo, direto para first down, 24 jardas para o Pat Freiermuth, trazendo um jogador que estava no ostracismo, uma jogada que estava no ostracismo, uma posição que estava esquecida, para dar uma ligada nesse ataque. O spark que a gente fala que o time sempre precisa, o ritmo que sempre precisa, já veio logo no começo, né? Como é que você vê esse jogo? E foi o que Tomlin mais vinha falando nas últimas semanas, no fim da era Matt Canada. Além de toda a questão de comunicação, além de toda a questão de entrosamento, ele queria ver ritmo no ataque, não era algo que a gente via.
O Steelers tinha. A CBS chamou atenção para essa estatística, se não me engano, ou era o 28º ou era o 31º em 3 and outs do ataque. Ou seja, o ataque vinha 3 and out, 3 and out, 3 and out. Hoje, eu posso estar muito errado, tá bom? Pode ter sido no final do jogo, não valia mais nada. O Steelers não teve nenhum 3 and out no jogo. Não teve 3 and out no ataque. 0 3 and outs. Teve um, né? 3 ajoelhadas no final. 3 ajoelhadas. Exatamente. Por isso que, com o risco de estar falando algum tipo que os dados podem me negar aqui, mas dentro de contexto de jogo, a gente não teve nenhum 3 and out hoje. Isso é algo simplesmente maravilhoso. Tudo que o Mike Tomlin queria era isso. Uma série de conversões de terceira descida e que não necessariamente eram aquelas situações administráveis de 2, 3, 4 jardas. Teve conversões de terceira descida chave naquela campanha de touchdown. Teve terceira para 7, terceira para 8, terceira para 9, enfim. A gente conseguiu converter. Então, a gente teve ritmo, de fato. Até brinquei antes nas Bold Predictions que a minha de hoje seria um passe de Pat Freiermuth no meio. Um passe. E Deus nos abençoou com 2 no primeiro quarto. Só. Então, a gente vê que o ataque não mudou, assim. O tom da semana, a partir do momento em que houve mudança de comando do Matt Canada para o Ed Faulkner e para o Mike Sullivan, é que a gente não vai mudar muito taticamente, porque não dá. Não dá. A gente vai buscar o quê? O que tem no playbook disponível, uma comunicação melhor, uma execução melhor das jogadas. Aconteceu? Não tem como a gente falar que não aconteceu. Houve sim, envolvimento do Pat Freiermuth, uma distribuição de jogadas muito melhor, Allen Robinson, Calvin Austin participando, enfim. Então, não precisou inventar muito a roda, podemos dizer, para o ataque poder andar. A gente saiu do jogo, pelo menos do lado do Kenny Pickett, que era o que a gente mais tinha preocupação, ele saindo um pouco das rodinhas, arriscando um pouco mais, e não teve interceptação. E nem chegou perto de ter. Teve suas oportunidades, teve. A gente sabe que ele tem várias oportunidades, mas para a primeira impressão que a gente teve desse novo ataque, mais positivo impossível. Eu imagino que, embora o nosso primeiro grande destaque pela abertura de Ricardo teria que ser Pat Freiermuth, ele literalmente tem a primeira jogada, eu acho que a gente precisa começar essa nossa análise falando de Kenny Pickett, né? Você viu uma diferença... Pontos positivos? A gente ainda vai entrar lá na frente. Mas... Não, mentira, cara, a gente tá falando de tópico Kenny Pickett, na real. Cara, não, mas é de verdade. Que ele teve uma melhora, inegável. Mas é uma melhora em aspectos que dizem mais sobre quem tá chamando a jogada do que sobre ele. Ele passou a bola muito mais rápido essa semana, então ele teve menos tempo para ficar salvando no pocket. Ele trabalhou mais no meio de campo, mas as chamadas, a primeira leitura era no meio de campo. Ele fez... O playbook me pareceu não só simplificado como já estava vindo, mas as chamadas me pareceram mais interessantes pensando em Kenya. No demais, cara, ele não consegue fazer a segunda leitura. Cara, sabe o que é interessante? Uma jogada... Eu não lembro qual foi o resultado, mas já tava bem na red zone, assim, que o Diontae Johnson tá livre do lado esquerdo. Ele perde o passe porque ele já tá na terceira ou quarta leitura já. Sabe? Ele começa olhando no Diontae na esquerda e vê, ok, essa rota ainda não terminou, se eu jogar aqui não vai rolar. Ele vem pro meio, não tá rolando. Ele vem pra direita, não tá rolando, aí já não tem mais tempo, acho que ele toma um sec nessa jogada. Mas o que eu acho que dava pra ver era uma questão que a gente elogiava muito o Pickett e que vinha segurando ele nas últimas semanas. Vocês já assistiram Austin Powers, o filme? Para? Você lembra que
o primeiro filme, Austin Powers, o rolê inteiro é porque o Dr. Evil volta no tempo, rouba o Mojo do Austin Powers e ele fica completamente molenga, sem nada. Eu não sei se esse é o primeiro ou o segundo, eu misturo bastante os filmes, eu acho que é o segundo, porque tem viagem no tempo. E aí ele passa o filme inteiro tentando recuperar o Mojo dele. É o segundo? Enfim, esse é o resumo de um dos filmes de Austin Powers. E ficou parecendo isso, cara. Parecendo que Canada roubou essa confiança. Esse bicho, a gente vai ganhar esse jogo. As declarações que Pickett dava toda vez que o Steelers... É o segundo filme, né? As declarações que Pickett dava ao final dos jogos, de como é que o Steelers sempre deixa para ganhar no final das partidas, porque a gente entra em campo toda a unidade de ataque com aquela confiança absoluta de que iremos converter esse touchdown que a gente precisa e a gente vai ganhar esse jogo. Ficou parecendo por alguns jogos, essa sequência mais crítica aí, que não tinha a confiança necessária para fazer as jogadas, que ele já se assustava imediatamente assim que a primeira leitura não dava certo, sabe? Ficou a impressão hoje, Ricardo, que teve um pouquinho mais de molho para Pickett nesse jogo. Só hoje ele passou 24-33, 278 jardas, 0 touchdowns, ok, isso precisa pesar contra ele, mas isso já é mais do que a soma dos últimos 2 jogos. Como comentei, sem as rodinhas do ataque. Conseguiu ser seguro, ainda assim, e tem uma boa produção para deixar o time posicionado para a vitória. E em situações de jogo, novamente, terceira descida, ele se saiu muito bem. Uma das questões que eu fiquei pensando muito ao longo da semana, e fiquei pensando muito hoje, quando li a leitura obrigatória de todo mundo, tem que ser a conversa do McTominay com o Bob Labriola na manhã dos jogos dos Steelers. E o Bob Labriola fez aquela pergunta para saber por que Mike Sullivan vai chamar jogadas se Ed Faulkner é o OC. E aí foi muito de que a comunicação entre Kenny Pickett e Mike Sullivan já é muito boa, sempre foi, e ele quer melhorar a comunicação. E Mike Sullivan, obviamente, tem muito mais experiência. Mas o que é que me traz isso muito também? É o que eu quero muito reparar, que hoje, no calor do jogo, a gente não consegue ver muito dessa questão. Eu lembro que quando o Jared Goff chegou na liga, o Sean McVay chamava a jogada muito rápido, no sentido de antecipar, e o Sean McVay fazia a leitura, já chamando a jogada para o Kenny Pickett, para o Jared Goff se antecipar. Eu quero muito ver como estava a postura do Kenny Pickett hoje, porque, se não me engano, a comunicação entre o técnico e o quarterback é cortada com 15 segundos para a jogada acontecer. O que é que acontecia nesses 15 segundos? 15 não é 25, não. 25, não sei. O Não lembro. relógio de jogadas segundos tem, o relógio de de jogadas tem comunicação. 25 e ele corta quando faltam 10. Então são 15 Pronto. segundos. Não sei com detalhes. Eu quero muito ver quanto tempo faltava para o Steelers executar a jogada. Porque era isso que chamava muita atenção na época, no início da carreira do Jared Goff com o Sean McVay, para ver como é que era hoje para essa comunicação entre os dois. E aí entra também um pouco das leituras hoje estarem um pouco mais fáceis, o ataque está mais simplificado, enfim, tudo isso acaba corroborando um pouco com essa questão do Mike Sullivan estar ali e conhecer tão bem o Pickett. E eu só fico do lado realmente do Léo, do ponto que o Léo falou, que chama muita atenção como o Pickett ele entra muito em pânico com pressão e quando a linha de scrimmage adversária está cheia de gente. Teve uma terceira descida no segundo quarto. O Charles Davis, na hora, comentou sobre isso e ficou bem nítido mesmo. O Bengals lotou a linha de scrimmage, encheu. Só tinham 3 jogadores no final no pass rush. Os 8 jogadores desceram para a cobertura. Ainda assim, tinha jogador do Steelers livre. Era só ele manter a calma e ir procurar. Mas ele entrou tão em pânico, só de ver a linha de scrimmage tão cheia, que se livrou da bola sem ter pressão nenhuma. Mesma coisa em um lance que o Pickett estava cruzando meio sozinho, seria uma big play provavelmente. O Mike Hilton estava entrando em blitz
tinha uma distância razoável ainda, mas só dele sentir que o Mike Hilton estava correndo em direção a ele já foi o suficiente para o passe ser desviado, enfim, tudo mais. Então isso preocupa, inevitavelmente preocupa, porque semana passada a gente viu isso, o Cleveland contra a defesa do Browns, viu hoje novamente, e vai ser uma tendência agora, até o final da temporada, a ter essas simulações de blitz, enfim, para botar pressão no Pickett, algo que tem que ser ajustado. Tem estatísticas ainda na questão de Pickett. O Stats Guy Daniel trouxe no Twitter e o Fangeros trouxe pra gente. Os últimos 4 jogos na era McKenna, Pickett teve 59,8% de passes completos, 4,8 jardas por tentativa de passe, um passer rating de 75,3. Primeiro jogo sem Canada, ele completou 72,7% dos passes, muito mais, 8,4 jardas por tentativa, isso é quase o dobro, e 97,8 no passer rating, que é muito melhor. Jogos que os quarterbacks estão na casa de 100, você já considera um bom jogo. Então, ficou... E o Rodrigo lembra a gente que é estranho ele estar se apavorando com pressão, porque na temporada passada ele era um dos melhores passer ratings. Ele é um dos melhores em rating sob pressão. Mas ele tomou umas pancadinhas sinistras, né? Da temporada passada pra cá. Não, mas não acho que foram as pancadas que mudaram muito ele, não. Acho que realmente... cara, ele como um todo teve uma queda. E aí tem o famoso segundo ano de contrato de calouro, que realmente muitos QBs têm essa queda e é natural. As defesas começam a entender melhor como ele joga, começam a olhar melhor como funciona, o que ele faz de leitura, e isso faz diferença. Então, não acho que a piora tenha a ver com ele ter sofrido muitas pancadas, mas a queda como um todo vai cair em tudo. E... cara, cada vez mais eu consigo ver como o Matt Canada realmente atrapalhava bastante o ambiente. Tanto que o time parecia mais leve hoje, não? O time estava mais solto, jogando mais seguro. A própria postura do Kenny hoje era mais segura, mesmo não jogando tão bem quanto poderia. E aí, beleza, ele teve 270 jardas, mas, cara, foi um jogo abaixo do que a gente esperava dele. Vamos ser sincero. Era um jogo para ele ter tido pelo menos os 2 TDzinhos passados aí. Ele tinha capacidade de fazer isso. Teve o TD do Deontay Johnson, que a gente vai falar daqui a pouco também, que para mim ia te dar um óbvio, claríssimo. Ele dá 3 passos com a bola na mão. E aí isso, óbvio, que melhoraria muito um pouquinho a nossa nota, entre aspas, para Kenny. Facilitaria muito a desenvoltura do jogo como um todo. Mas eu senti um pouco de falta de, na hora do vamos ver, ele chegando na red zone, ele botar a bola, sabe? Ele ainda tá com um pouquinho desse estilo de jogo cagaço, Matt Canada, que o Gbalt 97 falou pra gente. Então, ele precisa recuperar psicologicamente, faz parte, não só ele, como o time inteiro. Mas é triste ver essa queda, principalmente no negócio que ele era tão bom. Cara, ano passado ele foi o quinto QB. Ele foi o terceiro QB com mais de 400 dropbacks em pressão. Ele só ficou atrás de Josh Allen e Mahomes em nota da PFF contra a pressão. E esse ano ele é o... vamos ver... que é ao vivo. Esse ano ele só é o 14º. A queda muito grande. Caiu de 7,2 para 55 de nota. Mas mesmo assim, já foi uma performance muito positiva comparado com a semana passada. A performance de hoje você já nota, você já começa a trabalhar em pontos para corrigir para frente. O que a gente estava vendo bicho, acabou aqui, começa a olhar, começa a ver o que é que dá para fazer daqui para frente sem ele. Tá? Como a gente discutiu longamente no episódio passado, episódio de terça, era o caso de agora ele tá sob avaliação, uma avaliação forte. O que vai acontecer com ele, a gente vai ver. Mas a gente ia falar o primeiro grande destaque do jogo, lá, o Pat Frymouth, né? Parece que o homem saiu da masmorra.
Tava trancafiado nos porões do EchoShow Stadium, agora foi liberado. Ele tava lá trancafiado igual o Ace em One Piece. Aqui, ó. Mãozinha presa pro lado. Corrente segurando os poderes. Com pedra d'água. Cara, bom jogo do Frymouth. É muito bom ver o Frymouth de volta, né? A gente sentiu muita falta dele. O Kenny soube usar muito bem ele. E é bom ver que a conexão entre eles ainda existe. Ele teve o início do ano dele, pré-lesão, foi muito ruim. E ele voltar tendo, cara, 9 de 11 para 120 jardas. Talvez faltou usar mais ele na Red Zone. Às vezes que a gente chegou na Red Zone, foram 4 vezes na Red Zone, a gente só conseguiu converter um touchdown, então é muito pouco. Talvez se a gente usasse um pouquinho mais o Frymouth na Red Zone, teria tido um resultado melhor. Mas, porra, bom, muito bom mesmo. Não só Frymouth, tá? E aí eu já puxo pro Ricardo o Najee Harris também, cara. Mais um bom jogo do Najee Harris. 99 jardas em 15 tentativas corridas. Tá de volta o nosso menino? Não só de volta. Eu diria que o principal tava jogando com prazer hoje, jogando com tesão hoje na Najee Harris. Tava jogando forte. Aquela corrida que ele teve, vai ganhar o título lá do Kyle Brandt toda semana, do Angry Runs, que foi maravilhoso aquela corrida do Najee Harris. Se a gente tivesse vencendo ou tivesse construído a vantagem ao longo da partida, sem dúvidas alguma, Najee Harris seria aquela média de carregadas de 4 ou 5 jardas que lembra os bons tempos de Le'Veon Bell quando cozinhava o relógio no final da partida. E querendo ou não, o Najee Harris no final até mostrou um pouco disso. Então, novamente, acertou buracos hoje que ele não vinha vendo em alguns momentos ao longo dessa temporada. Hoje foi bem. E quando conseguiu espaço, mostrou explosão. Não ficou pulando como ele pulava, e a gente criticava tanto ele ficar pulando. Busca o contato mesmo. Vai em busca do contato para conseguir cair para frente. Porque é isso que um cara como ele vai conseguir. E a gente teve diversos momentos hoje onde ele conseguia 2, 3, 4 jardas após o contato. É o Najee Harris que a gente via bastante no college, que a gente espera ver hoje. Deu lá suas 99 jardas, mas convenhamos, 100 jardas mais do que moral para ele. Para ser exato, 9 recepções em 11 passes para 120 jardas. Pat Frymouth, Najee Harris, 15 carregadas, 99 jardas, 1 touchdown e 100 passes. E 0 passes na sua direção, porque se eu falo 100, a galera acha que é uma centena e não nenhum. Então, de fato, bom. Ficou aquela expectativa, né, de que o jogo corrido fosse continuar bem, principalmente porque o coordenador ofensivo é o novo... O running back coach é o novo coordenador ofensivo, na real, e deu bom, deu um visual bom. O Steelers teve 153 jardas totais terrestres, essas 99 do Najee, mais 49 de Jalen Warren, mais 5 do Pickett, 278 jardas aéreas. Vamos para mais destaque. Para mais destaques, TJ Watt. A gente acaba passando rápido por ele, porque ele é quase sempre... Ele volta a estar na coluna de destaques, mas ele é frequente. 2 sacks no jogo, eram para ser 2,5, mas até o momento está sendo dado só 2. A ESPN pelo menos está dando só 2. Já é o segundo jogador mais rápido na história da NFL, desde que a NFL conta sacks como estatística oficial. Acho que isso é 1984. Ele é o segundo mais rápido a conseguir 90 sacks na carreira. O único que ficou à frente dele foi Reggie White. Reggie White jogava no Packers, jogou no Packers um bom tempo. E adivinha qual era a família que assistia Reggie White jogando pelo Green Bay Packers? Sim, a família Watt. Então é sempre um negócio fantástico para eles estarem na mesma lista. Tanto o TJ quanto o JJ falam bastante sobre isso. E os Steelers, o sistema de pressão como um todo, ficou o tempo inteiro ali em cima, como a gente vinha pedindo para acontecer jogo após jogo. Ele dizia, você vai enfrentar o Dorian Thompson-Robinson,
calouro, a pressão tem que estar o tempo inteiro em cima dele. Você vai enfrentar um outro. A gente enfrentou um outro QB reserva nesse meio do caminho. Você vai enfrentar o Will Levis, quarterback calouro, a pressão tem que estar o tempo inteiro em cima dele, sabe? E aí ficou muito bom. O Gonçalves pergunta quem estava no front ao lado do Hayward. A maior parte do tempo era Larry Ogunjobi. Uma formação que eu não tinha prestado atenção ainda. Hayward normalmente está do lado do TJ Watt, na esquerda. Eles Hoje eu vi ele algumas muito do lado jogadas, né? direito. Coisa que eu nunca tinha visto, mas inverteram tá muita coisa. pai. Porque, cara, teve TJ Watt de nose tackle hoje. Teve Nick Herbig de linebacker mesmo, no sack dele, ele tá de linebacker. O próprio TJ Watt marcando passe. Mais de uma vez, não de forma pontual. Highsmith do mesmo jeito. Esses caras marcando passe é um risco que eu não gostaria de correr, mas deu certo. A gente viu até, inclusive, o Watt perseguindo o cara que ele tava marcando até o outro lado do campo para conseguir o tackle depois que o cara faz a recepção. Falando de destaque positivo, eu falo dele agora, eu quero trazer o Alex Highsmith aqui. O Highsmith, ele é constantemente elogiado pelo TJ Watt porque é um cara que ele não vai botando as estatísticas que o TJ Watt tem, obviamente. Mas principalmente no segundo tempo, o que ele fez ali daquele lado esquerdo foi algo primoroso. Primoroso mesmo. Que jogaço do Highsmith botando pressão em cima do quarterback. A gente questionou muito nas últimas semanas a falta de pressão que a defesa não estava conseguindo botar. Mas hoje a gente viu muito o Highsmith ali. O Highsmith criou o sack lá do TJ Watt em cima do Cam Hayward do TJ Watt, enfim. A quantidade de jogada que o Highsmith cria ali, que ele não necessariamente finaliza, mas que é por conta dele, vale o destaque mais do que positivo. Inclusive, esse sack dividido TJ com Cam Hayward só acontece porque Highsmith está empurrando o bloqueador dele para cima. Jake Browning vai tentar escapar para o lado dele, não tem espaço, ele precisa dar um passo à frente, e aí Hayward já está livre da marcação. É ele que finaliza. Belíssima jogada. Deixa eu ver se tem mais algum positivo. O Trenton Thompson tem que ser um positivo. Né? Ele já quase conseguiu uma interceptação semana passada. E hoje ele conseguiu. Numa jogada muito boa. Acho que o Steelers estava com 4 no fundo do campo. Ele consegue fazer a troca com o Joey Porter Jr. Porter segue para o fundo do campo e ele abre e corta a rota do Ja'Marr Chase para fazer a interceptação. Muito boa jogada. Para um cara do jeito que ele entrou no Steelers, né? Muito bom. Vale o destaque que o tackle do Ja'Marr Chase foi salvador, viu? Que foi na hora que o Ja'Marr Chase deu o toquezinho para poder fazer o tackle, senão estava correndo até agora. Igual foi muito parecido com o lance da semana passada, que a bola bateu na cara dele e ele não conseguiu interceptar. Mais positivo, Léo? Cara, a gente falou rápido do Trenton Thompson. Conseguiu mais uma interceptação, mais um jogo muito seguro dele, 5 tackles, teve mais um passe defendido além da interceptação. É um jogo seguro, mas eu deixo mais como uma menção e não um ponto positivo mesmo. Acho que, num geral... cara, tentando pensar algum outro nome, mas vai, Boswell, 3 field goals. Apesar de um, foi, nossa, no tris. Boswell, tô com o Ted Bones, o Boswell, ele não erra, né? Acho que ele tá com 29 de 30, 30 de 31, alguma coisa assim, esse ano tá... E o erro dele é um field goal de 60 jardas, se não me engano. E que ele tinha acertado de 56 jardas anteriormente. Teve a falta e eles inventaram a falta lá e... Exatamente. Então, isso, grandes desempenhos hoje. Ele tá 19 de 18, 18 e 19. Então deve estar somando com extra points. Porque eu ouvi hoje, ou li alguma de 28 de 29, 29 de 30, enfim. Então, muito positivo, Chris Boswell. Tem mais algum positivo, Ricardo?
Não. Só o detalhe do Boswell é a segunda melhor marca dele de field goal na carreira até agora, tá? 2020 foi 95% de acerto, ele tá com 94,7%. Foi 19 de 20, 2020. Esse ano, 18 de 19. É só não pagar ele, né? O ano que paga que é complicado. Tinha que fazer logo um contrato de 9 anos, que aí era 1 ano de dor de cabeça e mais 9 de certeza. Esse tipo de frase é fantástico. Então, estamos em destaques positivos. O destaque, claro, da dupla Ed Faulkner e Mike Sullivan fica no ar. A gente já basicamente falou deles na abertura, mas o Steelers foi um time que mostrou mais. A gente falou, Ricardo mencionou que não teve nenhum 3-and-out no jogo de hoje. Não apenas isso, mas no segundo quarto o Steelers não chutou punts. No segundo tempo, desculpa. Terceiro e quarto. Nenhum punch. Uma campanha de 14 jogadas, 79 jardas e 7 minutos e 50 até o touchdown. 7 minutos e 50. Pittsburgh Steelers em 2023, quem diria. Depois uma de 10 jogadas, 62 jardas, 5 minutos e 7 para field goal. Uma de 7 jogadas, 52 jardas, 3 minutos para field goal também. E as 3 ajoelhadas no final. Foi um negócio muito bom desempenho. Não é um desempenho de elite, mas, de novo, só em quebrar a marca de 400 jardas totais de ataque. Coisa que não acontecia desde a semana 2 de 2020. E eu te pergunto, Danilo, eu senti que rolou uma divisão ali de chamada, tá? Porque tinha certos momentos que a CBS mostrava bastante o Faulkner e ele tava aqui, ó. Negocinho dele aqui, pranchetinha, falando jogada no microfone o tempo inteiro, fazendo marcação. Não sei, feeling meu. Acho que rolou uma divisão. Pô, precisaria assistir de novo, mas eu não estranharia, tá, que isso fosse acontecer, mas num sentido de, olha, vai ter momentos em que Sullivan vai estar conversando diretamente com o Pickett, porque afinal ele é o quarterback coach. Nesse momento, a gente precisa de alguém que dê uma orientação no ataque, em geral. E aí, é você quem... É o Faulkner que cuida desse negócio. Mas é um bom fator para observar mesmo nesse jogo. Esse jogo tá mais tranquilo de assistir um replay, né? Na semana passada, nem a pau. Absolutamente nem pensar. Danilo, antes da gente entrar em destaques negativos, a não ser que tenha mais destaques positivos, podemos dar uma passada pelas primeiras reações. Entrevista de Mike Tomlin, situação de vestiário, enfim, tudo mais pós-jogo. Então, por favor. Nada como uma vitória. Então, inclusive, mandei no nosso QG. Keno Bento ligou uma live no Instagram, estava todo mundo dançando e comemorando. Nada como uma vitória para o vestiário poder estar mais leve, feliz, né? Caso você, amigo ouvinte, ou está nos acompanhando, não saiba, ontem o Adam Schefter trouxe a notícia de que após a partida contra o Browns, houve uma discussão muito acalorada entre Deontay Johnson e Micah Fitzpatrick. Deontay Johnson estava fazendo duras críticas à comissão técnica dos Steelers. O Micah Fitzpatrick foi defender o pessoal. Precisou da intervenção dos grandes capitães da equipe, que é o TJ Watt e o Cam Hayward, para manter a união do time. Mike Tomlin, na mesma hora, endereçou isso, resolveu a situação lá no vestiário. Não teve impactos para a semana, mas houve uma discussão acalorada entre Deontay Johnson e Micah Fitzpatrick na semana passada. Inclusive, Deontay Johnson acabou de dar uma declaração a respeito disso. E Deontay Johnson falou que Micah Fitzpatrick é um grande irmão que ele tem, que eles são dois apaixonados pelo jogo, todo mundo quer vencer, e que ele estava frustrado na semana passada, e que não quer que seja basicamente mal interpretado. Fecha aspas. Foi isso basicamente que Deontay Johnson disse. E há um registro também de Mike Tomlin entrando no vestiário junto com Deontay Johnson, e na hora que Mike Tomlin entra no vestiário, Mike Tomlin solta um Play My Music, toque a minha música para comemorar a vitória.
no meio da festa que estava tendo lá no vestiário do Steelers. Então, a gente falou muito de leveza, o time está mais feliz e tudo mais. Diontae Johnson comentou também que a energia do time estava diferente hoje. Kenny Pickett comentou que tentamos todos ficar na mesma página, enfim. Então, nada como uma vitória para muitos problemas ficarem no passado e seguirmos em frente. E aí, só para poder finalizar, porque é um assunto que a gente deve falar também, Mike Tomlin, no pós-jogo, comentou a respeito do touchdown do Diontae Johnson, que foi anulado, podemos dizer, porque a arbitragem disse que não foi o processo completo de recepção. E alguns fatos surgiram. Mike Tomlin queria desafiar, falou para a arbitragem, mas a arbitragem foi muito enfática, que não foi, enfim, tudo mais. E um detalhe chamou a atenção. Por alguma razão, o Bengals não mostrou o replay do lance. Seja porque achou que era touchdown, seja porque alguma coisa assim, enfim. Normalmente nos telões mostra, os técnicos muitas vezes olham, mas esse lance em específico não foi exibido no telão do Paycor Stadium. Kenny Pickett também questionou a respeito disso na entrevista final, falando que na hora da transação foi touchdown, todo mundo pensou que tinha sido, mas... E foi. Eu não sou com a recepção na NFL, então eu não me posiciono. Se você fala que foi, eu acredito em você. O Gino Sinatori, na hora, falou que foi também. E Mike Tomlin queria ter desafiado, mas o fato de não ter visto o replay, a arbitragem ter falado muito enfaticamente, não foi. Obviamente a arbitragem vai falar isso sempre, né? Porque vai a marcação do campo dela, eu não vou falar, não sei, vamos rever. Não. Mas fica no ar essa questão justamente de que não houve replay dentro de campo, no telão desse lance, para dar pelo menos uma pensada, uma discutida se desafiaria ou não. Esse é o fato novo que surgiu. Maravilha. Então, esses destaques de entrevista, Tomlin, inclusive, usou a expressão, eu não fiquei contando passos com essa questão, porque a gente sabe que nas regras da NFL você tem que fazer a recepção, teoricamente, né? Fazer a recepção, tá com o controle total da bola, e mesmo assim ainda completar 2 passes dentro de campo para ter o que eles chamam lá de football move. Mas aí o cara tem o football move, tá com a bola, dá os 2 passos, completa o football move, depois que ele sai de campo, ele é derrubado e perde a bola, e aí não tem o movimento completo. E geralmente o futebol move é quando dá 2 passos, né? Ele deu 3. Já é o bastante para ser considerado. E aí, assim, se for para contar o fora de campo, irmão, começa a pedir para os fotógrafos da tackle também. Bota uns 2 canangos disfarçados ali, né? Porra, coloca só 9 em a gente campo tá cheio, na a gente tá inicial. cheio aí. Tariq Carpenter, bota no fundo desse maluco aí pra dar tackle lá de fora. Se a gente já teve um cara que veio da Amazon, porra, pra treinar, imagina se não vai botar um fotógrafo. E esse foi o resumo da semana de treino do Steelers, a camiseta da união entre o senhor Diontae Johnson e o senhor Micah Fitzpatrick. Parabéns aos envolvidos. Com esse grande momento, a gente faz uma rápida pausa para intervalo. Na volta, destaques negativos, porque apesar da vitória dos Steelers, realmente tivemos umas coisinhas para comentar. Muito bem, este é o momento do nosso intervalo. Eu já deixo um aqui, do Rodrigo. Eu sei que a defesa está baleada, mas eu não tenho confiança nela contra o quarterback de verdade. Depois a gente analisa isso aí, Rodrigo. Hoje a gente está na questão da defesa contra um quarterback calouro. Contra esse quarterback calouro, a defesa foi bem, pô. Manteve a pressão o tempo inteiro, o Porter manteve a pressão em cima do Chase basicamente o jogo inteiro. É o nível de coisa que a gente espera contra um quarterback basicamente calouro. E calouro é porque tá na primeira participação dele, pô. Foi a estreia dele hoje, inclusive. Como titular, sim. Eu ouso dizer que o maior problema da defesa foram as chamadas mesmo hoje. Foi o que mais me incomodou. E aí a gente vai falar melhor assim daqui a pouco, mas
Bom, vencemos. E, de novo, volto a repetir. Vencemos um jogo em que não se esperava, em que a gente conseguiu sair com gostinho de caramba, queria ver outro jogo dos Steelers agora. Que fazia muito tempo que a gente não passava, tá? Esse ano não teve nenhuma vitória que eu saí assim. Para mim, esse é o principal. Esse ano teve derrota que eu saí assim. Vitória, não. Então é importante demais. Isso vamos para destaques negativos dessa partida, apesar da vitória. Ou de cara, a gente já tem que voltar para ele, Deontay Johnson. Foi um touchdown, tá? A gente discutiu um monte aqui de futebol move, de quantos passos ele deu dentro do campo. Aquilo é um touchdown. O Gene Steratore é ex-árbitro e hoje analista de arbitragem na CBS, que fez a transmissão americana do jogo. Ele afirma, olha, eu não sei por que o Steelers não desafiou a jogada. Ricardo trouxe a informação por que o Steelers não desafiou, né? Mas isso daqui é um touchdown. Embora fique muito forte a impressão do ele caiu contra o chão, não resistiu ao contato com o chão, e ele largou a bola, isso seria um passe incompleto. Ele agarra a bola, ele tem domínio total da bola, mesmo com o defensor em cima dele, e ele completa 3 passes dentro de campo. Ele usou até a frase não muito recomendável, ele colocou a terceira perna em campo, o terceiro pé em campo. Opa! Então, aquilo é um touchdown. Mas no resto de jogo, a postura de Deontay Johnson não foi das melhores. Ele já tinha tido uma situação antes no jogo, que ele recebe a bola, ele tá meio confrontado, ele mal levanta, ele vira e corre pro lado errado, porque ele foi tacleado, senão ele provavelmente ia correr até a própria endzone, que não é possível. E o lance seguinte ao touchdown dele, que não foi dado, é o fumble do Jaylen Warren. Ele tá do lado onde acontece a jogada, ele não se mexe enquanto a bola tá no Warren. Falei Jalen Johnson? Falei Jalen Warren? Acho que falei Jalen Johnson. Eu nem sei quem é Jalen Johnson, cara. Ah, é o cornerback do Bears que a gente queria. Então o Warren sofre o fumble, ele tá do lado onde a jogada tá acontecendo. Enquanto a bola tá com o Warren, ele não tá se mexendo, o que normalmente não é uma postura de um wide receiver, não no ataque dos Steelers. Quando uma corrida tá se desenhando pro seu lado, você tá bloqueando. Olha as jogadas do George Pickens, olha as jogadas do Allen Robinson, quando esse tipo de situação acontece. Você vai bloqueando e abrindo espaço para ele o tempo inteiro. Ele tá parado, acontece o fumble, ele não tá olhando para a bola, não tá olhando para a jogada desenrolar. Ele vê a movimentação de todos os jogadores do Bengals correndo atrás da bola, ele continua se movendo, ele dá as costas pro lance e começa a caminhar na direção da sideline quando a bola é recuperada, enquanto os companheiros estão indo atrás para taclear e impedir o touchdown na recuperação de fumble. Tá muito longe de ser uma postura de um wide receiver profissional da NFL. Não tô falando de um wide receiver 1, não. É um wide receiver profissional de NFL, um wide receiver titular da NFL. Ele precisa participar das jogadas do time, que não são as jogadas desenhadas para ele, pô. E é uma reclamação que a gente teve muito com o próprio Pickens, às vezes. Às vezes o Pickens ficava frustrado e tinha esse problema. Mas aí é um segundanista, a gente tá falando de um wide receiver que tem contrato assinado, tá no seu segundo contrato na NFL. É muito triste ver o Deontay tentando... tentando não, né? Mas a maneira como ele tem se postado nos últimos jogos, eu entendo que dentro de vestiário a gente não sabe muito bem como foi a briga dele com o Minkah, mas discussões acaloradas fazem parte de vestiário. Qualquer um que já fez algum esporte coletivo num nível acima de pelada sabe que é normal, cara. Até em pelada é normal tu ter tipo, uma discussão acalorada ou outra com o companheiro de time. Mas eu queria ver mais, cara. Eu queria ver mais do Deontay. Eu queria que o Deontay se portasse melhor, sabe? Eu tô sentindo muita falta dele se portando bem. Acho que tudo atrapalha um pouquinho. Ele tá no momento que tudo atrapalha. E aí eu digo qualquer situaçãozinha que incomoda um pouquinho ele, tá atrapalhando não só ele, mas o time como um todo, o ataque como um todo. Ele precisa
botar a cabeça no lugar, cara. Ele precisa lembrar que ele é um jogador. Eu sei que, cara, tiveram 2 jogadas hoje que ele tava muito livre por conta da leitura porca do Kenny. Ele deixou de fazer touchdown fácil. Teve um, inclusive, que era na red zone. O Deontay sai, ele quebra a rota, mata o cara tava a 8 jardas dele depois da rota, e Kenny fica sambando no pocket e acaba jogando a bola fora. É frustrante, mas o trabalho dele é estar 100% em toda a jogada. Ele não é o jogo inteiro, ele tem que pensar jogada a jogada. E é algo que o Tomlin sempre fala, né? Então eu espero que o Tomlin puxe ele, cara, e seja mais incisivo com essas jogadas, com esses momentos. E aí não só para ele, mas serve também pro Pickens, que vira e mexe fica frustrado. Serve pro Najee, que teve seus momentos de frustração também na temporada. Mas eu já consigo ver uma melhora geral no time, sabe? Mesmo com o jogo ruim. E o próprio Deontay falou em entrevista depois do jogo que só a energia que ele viu no jogo já estava no ataque, já estava completamente diferente. Isso realmente fez muita diferença. Que vá para ele também, né? Porque do jeito que tá. Precisa muito. Destaques negativos, Ricardo. Eu vou pontuar o que a gente já trouxe na semana passada e pontuo novamente essa semana. Acho que na hora do jogo a gente fica no calor da partida, depois a gente vai ver os fatos do jogo. Até estava lendo aqui que algo que me chamou a atenção. Já é o 7º jogo consecutivo que a defesa do Steelers cede 20 ou menos pontos. A gente sabe que essa é a meta pessoal que a defesa tem para esse ataque poder vencer. A gente sabe disso. E está cumprindo. Está cumprindo a parte dela. Mas é muita jogada que fica dentro de campo ainda que a gente deve aproveitar. É muita jogada que dá a sensação. Semana passada a gente viu muito contra o Browns. Errado, né? Exato. Contra o Browns a gente viu o time do Browns muito bem treinado. Vários talentos na defesa do Browns. Não perdiam a jogada. Os cornerbacks, enfim, todo mundo lá do Browns chega na jogada, para ali. Você não vê... Não à toa o Jalen Warren, para fazer o touchdown que fez gigantesco, não precisou passar por quase ninguém, basicamente, né? Foram poucos tackles quebrados, né, nesse jogo. Exato. E hoje foi a mesma coisa, eles perderam muita jogada, deixando muita jogada dentro de campo contra um quarterback que não é um Lamar Jackson da vida. E o Jake Brown, em algumas jogadas, parecia muito liso. Eles deixavam essas jogadas dentro de campo. Aquela do Shadow Sullivan, que ele perdeu o sec, é patético. E depois chega TJ Watt atrasado 5 segundos e fecha lá em cima do quarterback, falta pessoal. Uma jogada que a gente deixaria o Bengals na linha de 2 jardas, 3 jardas. Uma segunda para 2. Lá no fundo do campo. Uma segunda para 2 não, né? Uma segunda para 18 na linha de 2. Deixa nessa posição de campo que o Léo trouxe, se transformou na big play e o Bengals já foi para o campo dos Steelers, basicamente. Então esse é o tamanho. Foram 20 jardas mais 5 da falta, né? Ou mais 10 da falta. Mais 15 da falta. Como foi 15? Foi o rough the passer, né? Nossa senhora. Então foi uma tragédia aquilo. Isso tudo porque a gente perdeu o sec com o Shadow Sullivan. E outras jogadas também que teve hoje, que acabou resultando em avanços, igual foi na semana passada. Então a defesa está fazendo a parte dela, como dá. Não vou botar no mérito o nível de competição, porque a gente não escolhe isso. Foi um passe, Ricardo. Foi um passe de 25 jardas, mas foram 40 jardas na jogada. Eles estavam na linha de 10, se não me engano. Para uma situação que a gente precisaria mudar a posição de campo, enfim, tudo mais. Então, esse tipo de jogada não é o que pode ficar acontecendo. Ficar perdendo sec, a gente perdeu o sec. A pressão chegou, maravilha, ótimo, boa que a pressão chegou. Pode deixar de alguma coisa, enfim, alguma jogada minimizada. Mas não finalizou a jogada ainda. É o que dá para sentir falta e que a gente sente que acontece contra a gente. Isso aqui dói. Eu te complemento a gente não fica lidando com esses testes de perfumaria, né, Ricardo? Exatamente. Eu quero chegar e finalizar a jogada. Quero ficar preocupado enquanto o duelo contra 2 jogadores, pressão, e eu sei lá, essas estatísticas que
que inventam hoje em dia. Mas completando o Ricardo, cara, tiveram mais 2 jogadas também que me passaram a mesma sensação. Foi o passe pro Joe Mixon, que ele consegue 39 jardas, ele vem correndo no meio de campo e ninguém chega perto dele. E a do Ja'Marr Chase, né, que tem um passe desviado que cai no colo dele e ele ainda assim consegue ainda mais 30 jardas. 2 coisas me incomodaram muito na defesa, além desse ponto. O primeiro que, cara, a gente estava com o meio de campo vazio o jogo inteiro. O jogo inteiro, o box estava... eles enchiam a linha, né? Enchiam a DL e deixavam um buraco ali no meio. E, cara, méritos também do Jake Browning de conseguir atacar ali. Então, eu atacava bastante ali com o Ja'Marr Chase, com o Tyler Boyd, Drew Sample teve jogada ali, Irv Smith. Esses baggers todos tiveram jogadas ali. Senti falta da gente conseguir preencher um pouco mais e é um problema que a gente vem tendo, até porque a gente não tem nem linebacker mais, né? E o outro ponto da defesa também é a finalização, cara. A gente teve talvez o jogo com mais pressões, a gente conseguiu gerar na temporada, mas faltou completar, cara. Não adianta te pressionar, não adianta chegar, botar a mão na maçaneta se tu não virar a maçaneta, irmão. Não adianta perfumaria. É isso. Tem que virar a maçaneta, tem que... Chegou até o final, não vai, porra, dá a bitoquinha? Tem que dar a bitoquinha. Com o sentimento, pra deixar claro. Importante, rapaziada, pensa nisso. Importante. Então foi esse tipo de frustração, assim, de não finalizar. Isso, exatamente. Frustração. E as jogadas, obviamente, que não só de tackle, mas o Danilo definiu muito bem. As 2 melhores jogadas do Bengals, ou as 2 melhores jogadas de Ja'Marr Chase no dia, foram frutos de sorte. Que foi aquela do... O Mila Walker foi muito bem desviando a bola, mas a bola cai no colo do Ja'Marr Chase, que não tem um cidadão para poder pegar essa bola. E a segunda que o KZ fez tudo certo, menos pegar a bola, né? Que era o que ele deveria ter feito, e a bola cai também no colo do Ja'Marr Chase. Então foi frustrante. A gente reforçou no pré-jogo que os Steelers tinham que dar um jeito de parar o Joe Mixon, né? Porra. Mal vi. 8 carregadas para 16 jardas. Eles não colocaram nenhum outro running back para correr com a bola na partida. Ele teve mais 2 recepções para 44, mas uma de 39 e a outra de 5. A gente tá falando de Ja'Marr Chase, vou falar uma coisa aqui, já falou do destaque positivo. Deixa eu ver se possa render um debate. Mas bom jogo do Juninho em cima do Ja'Marr Chase. Belíssimo jogo. A recepção que o Ja'Marr Chase fez foi 100% mérito do puta wide receiver que ele é. Foram 2. Só não tô lembrando da outra. Isso já é o suficiente. Pra gente falar assim, já é o suficiente pra gente poder ver que não teve impacto no jogo. Porque aquela big play que o Ja'Marr Chase fez em cima do Joey Porter porque é fruto do grande recebedor que o Ja'Marr Chase porque ele estava perfeito na cobertura. Não, a bola foi janela minúscula, percepção absurda, ele foi mérito total. É igual o lance do Deontay Johnson, o segundo seria o segundo. Isso, tem hora dele. Irmão, é mérito total dos caras. Os caras fizeram perfeito, não tem o que reclamar. Exato. Então, mais um bom jogo, e o quanto isso ajuda para nossa defesa, né? Porque a gente sentia isso. Principalmente nessa temporada, que a gente estava constantemente cedendo mais de 100 jardas para recebedores. Sempre estava cedendo. Quando o Juninho entrou na rotação, isso parou. A gente cedeu 100 jardas para Devontae Adams, a gente cedeu 100 jardas para quem mais? Eu lembro do Devontae Adams muito claro. O Mari Cooper cedeu. Foram 200 jardas, eu acho. Mari Cooper. Calma. 100 e pouca, pô. 200 jardas para Ayuk? Você tá de sacanagem. O Nico Collins. 170, sei lá. Nico Collins. 170 e poucas foi o Davante Adams. 172. Tá. Então, depois que começou a entrar mais, pegou lá o DeAndre Hopkins, no Factor, Ja'Marr Chase. Discuta o que quiser, mas novamente, o Guggenheim sofreu com o Ja'Marr Chase no passado. Também não. E discuta o que quiser, também vai entrar a questão do QB e tudo mais. Mas, assim, novamente, a gente não escolhe adversário. Bengals com seus problemas, a gente já tem o nosso problema aqui, que é o Kenny Pickett.
E só para completar sobre o Joey Porter Jr., ele teve 28 snaps na partida. Dos 28 eu digo snaps, eu digo em coverage, né? Dos 28, 24 colados no Ja'Marr Chase, só 2 bolas foram em direção. Média de 0,9 jardas de separação. Isso é muito pouco, cara. Isso é muito pouco. É absurdo. Ele ainda tem que tomar cuidado com faltas, que ele teve uma falta que, cara, de novo, mais uma falta. Ele precisa melhorar essas mãos, cara. Ele precisa controlar um pouquinho melhor essas mãos, que é o tipo de jogada que machuca. Sim. Mas tem uma também que ele ganha basicamente no comprimento de braço. Super. Ele tá levemente atrás do Chase e ele consegue só esticar o braço o suficiente para desviar a bola e causar um passe. E ele teve mais um passe incompleto em direção ao Tyler Boyd também. Isso é bom lembrar. Então, nas terceira quatro, numa terceira para 5. Uma terceira para 5. Ele ainda tava lá. Então, jogadoraço, cara. Eu tô muito feliz que a gente resolveu metade dos problemas de corner. Falta agora o 2, o 3 e o 4, né? Mas só de ter um já me tranquiliza muita coisa. Mas o fato de Juninho estar parecendo o melhor, a gente já vê o Patrick Peterson também melhorou muita coisa. Muito menos exposto. Ajuda. Hoje ele fez a jogadaça naquela na terceira descida para 2 no final do jogo. Impediu essa separação dele também, hein? Porra, achei que os números maravilhosa. Foram dois passes que ele cedeu. Foi essa do Ja'Marr Chase de 25 jardas e teve uma outra de 11. Essa eu ainda não achei. Mas novamente você vê que foi no factor no jogo. A gente no factor era nem lembra. Isso, e um outro ponto negativo tem para levantar, o Ted Bônus trouxe aqui Miles Boykin, mas na verdade a gente extrapola um pouquinho para as unidades de cobertura de Special Teams. Tá? Mais uma, mas ele foi mal no ataque também, né? Ele teve um OPI. Okay. Ele teve um pass interference ofensivo numa bola que era o first down do Allen Robinson. Gente, quando a gente bota jogador desse, quando a gente tem esse jogador no time, ele vai entrar em campo em algum momento. Tem um que é muito, muito claro, é um punch do Harvin, a bola já cai dentro da linha de 5, ali, bicho, era só agarrou, parou aqui, tu já tá enfrentando um quarterback sem experiência nenhuma, a pressão tá funcionando o jogo inteiro, bicho, deixa a tua defesa definir ali. Mas ele foi pra uma situação que ficou meio patética, assim, ele correu, pisando dentro da endzone, pulou e deu tapa pra fora, o juiz só faltou o juiz botar a mãozinha na cintura assim. Sim, o que é que o Bonito acha que tá fazendo aí? Tu não pode pisar na endzone, pô. Esse tempo todo como um cara forte de special teams, um cara marcado como você é um jogador de special teams, você é um especialista nisso daqui, e tu não sabe a regra de punch? Que tu não pode pisar dentro da endzone antes de tocar na bola? Peraí, pô. Se ele mergulhasse pra dar um tapa pra trás, beleza. Achei o passe. O passe foi justamente na falta do Joey Porter Jr. Foi a bola de 11 jardas que o pass interference foi recusada. Foi pro Drew Primeira jogada depois da... Não, foi pro Ja'Marr Chase. Não, em cima do Ja'Marr Chase. Foi a primeira jogada depois do fumble. Verdade. Foram 2. Então teve essa de Boykin junto com o James Pierre, né? Pierre também estava do lado, ele podia ter. Exato, eu ia falar isso. O James Pierre também dormindo no lance. E aquilo, como ele pisou dentro da endzone, no lugar de o Bengals começar na linha de 5, é touchback, eles começam na linha de 25. Teve umas faltas de Mark Robinson e Tariq Carpenter no Special Teams, time de retorno de punch. Bicho, essas pequenas coisinhas assim que vão acumulando e vai. Às vezes pode pesar contra o teu time. Hoje, felizmente, não pesou. O Steelers saiu com a vitória. Mas você não pode dar esse tipo de sopa pro azar, principalmente em jogos do jeito que o Steelers joga, do jeito que são os jogos da NFC Norte, que cada pequeno detalhezinho, cada pequena posição de campo vai fazer muita diferença lá na frente. Essas coisas vão acumulando e pesa, pô. A gente falou da jogada do Chandon Sullivan, não finalizou o sack. Se ele finaliza o sack, é Bengals na linha de 2. Eles estavam perdendo muita jarda. Ele não finaliza, veio um passe longo, ainda veio uma falta do TJ Watt, então desatenção de 2, uma jogada não concluída e uma desatenção
viraram uma jogada de umas 45 jardas pro Bengals, sabe? Então você realmente não pode dar esse tipo de sopa pro azar. Cara, eu tenho... eu vou ter que trazer Kenny Pickett. Kenny Pickett, ele teve uma melhora, é óbvio, teve uma evolução, mas a incapacidade dele de fazer progressões e avançar leituras Ricardo se revoltou. atrapalhou muito. Ricardo até saiu. Atrapalhou muito, muito no jogo de hoje, cara. Muito mesmo. Me incomoda saber que era o tipo de jogo, cara. Era um jogo pra gente. A gente teve 4 idas a Red Zone, cara. A gente converteu uma. 25% de conversão na Red Zone é muito pouco. Era o tipo de jogo pra gente sair daqui com 30-10, pelo menos. Sabe? Era o tipo de jogo, e aí, beleza, que o touchdown do Deontay Johnson foi cancelado, foi anulado. Beleza, que a jogada seguinte foi uma chamada que o Warren cagou e fez cagada, faz parte. Mas o Kenny precisa demais, cara. A gente precisa ver mais do Kenny. Falta mais do Kenny. O Kenny, ele ainda tá no processo de desenvolvimento, beleza. Mas ele tem que dar esse próximo passo, cara. Se ele não der esse próximo passo, não tem porquê a gente dar mais chance pra Kenny Pickett. E hoje, ele mostrou que ele consegue fazer o mínimo. Hoje ele mostrou que ele, como um QB reserva, ele seria um puta QB reserva. Ele te garante como titular já? Eu não consigo ver essa garantia. Eu vou ser justo aqui com o Pickett, tá? Ele não fez um jogo perfeito, de fato. A gente viu uns problemas de leitura. A gente comentou aqui que ele teve alguns problemas analisando pressão, por exemplo. Só que a minha cobrança para Pickett, apesar de toda a pressão de o Steelers precisa deslanchar esse ataque imediatamente, assim, sem Canada, a primeira impressão vai ser muito forte, de fato foi, a gente passou das 400 jardas, na real. Ele foi perto de 300 jardas, que era uma marca pessoal para ele só passou uma vez na carreira, e foi 24-33 para 278 jardas aéreas. Só que 2 sacks perdendo 10 jardas, isso baixa para 268. Né? Eu acho que para esse primeiro pedaço aí, o começo do resto da vida dele, que quer dizer daqui até a semana 18, a gente precisa cobrar ele voltar a evoluir. Porque um jogador segundo-anista, ele precisa evoluir, ele não precisa ser elite, ele precisa evoluir. Claro, ele precisa jogar bem, é um quarterback. Se teu quarterback não tá jogando bem, eu não tô pedindo ser elite, não vai ter problema. Eu tô pedindo só pra ele ser um titular. E detalhe, eu não tô nem falando de franchise, tô falando de um titular. Esse que é o ponto. A nossa impressão de Pickett, ela começou como um franchise na temporada, ela veio para isso de, bicho, ele tá mostrando um caminho que ele tá chegando no franchise. Ele teve essa queda, caiu muito. Não vou considerar o jogo contra o Jaguars, que ele saiu no intervalo, que são 73 jardas passadas só, mas ele tem 3 jogos seguidos sem bater 150. Ou se o jogo que ele bateu foi muito, muito pouco abaixo disso. 3 jogos sem 200 jardas passadas. Até ele voltar ao nível que a gente esperava, o que eu quero ver de Pickett é que ele vá o tempo inteiro crescendo de volta até ele voltar nesse estágio de positivo, de quarterback titular, e aí esperar que ele vire um franchise quarterback, e aí ele se mantenha. A missão de Pickett, a missão de Mike Sullivan nesse momento, e Ed Faulkner também, que está projetando o ataque, é trazer de volta Pickett para um nível em que ele tenha a oportunidade de continuar no Steelers, de continuar brigando por essa vaga. A missão do time é ir para playoff, é ser campeão. Mas a missão desses caras também é recuperar Pickett. Tipo. Eu tô levantando esse ponto de Kenny como destaque negativo, e aí o Ted Bones, ele fala que colocar ele no negativo é sacanagem. Minha expectativa é sempre tão baixa que pra mim negativa é demais. Cara, não é porque a expectativa é baixa
que Kenny que a gente vai botar ele, não vai botar ele se ele for mal. A minha expectativa pro Sunny vai estar meio baixa, mas eu não consigo nem botar ele como destaque negativo, cara. De tão ruim que ele é. A gente já espera que ele fosse ser o que ele fez hoje. É o pior jogador da defesa do time, mas ainda assim a gente citou ele. Então, quem também merece ser citado, torço muito, muito, muito mesmo para que ele consiga evoluir. Pô, a bola. Eu acabei de lembrar da bola dele pro Pickens. O Pickens sozinho, ele perde uma bola que era passe para mais de 50 jardas do Pickens. Porra, é triste, cara, é triste. Mas eu torço muito para que o Kenny consiga evoluir e mostrar pra gente de que ele jogando mal, ele era mais pra derrubar o Matt Canada do que outra coisa, né? A gente sabe que não tem isso no futebol americano, mas vamos fingir que tem. Uma pergunta da audiência. Nestinho perguntou. Real, assim. Será que o time fez corpo mole pra demitir Matt Canada? Não existe na NFL. Matt Canada é tão ruim. Matt Canada é tão ruim, que não precisa disso, não. O ataque do Matt Canada era aquilo mesmo. Isso é... Em campo, nos jogos, você deixar de completar uma jogada, você fazer uma corrida mais molenga, se não se esforçar no bloqueio para derrubar teu técnico, eu duvido muito, muito que qualquer jogador na NFL já tenha feito isso. Assim, não é o tipo de cultura... Tem uns que eu não duvido, tá? Tem uns aí que... Tem uns Antônio Brown da vida aí que eu não duvido. Dito isso... É o tipo de cultura da NFL que a gente não espera que aconteça. Agora... É o contrário, né? Na NFL isso é algo visto como algo muito negativo. O tanque em si já é visto como algo muito negativo. Imagina tu jogar mal de propósito. Não à toa, a gente vê o próprio Steelers aqui, quando o Deontay Johnson estava fazendo críticas aos técnicos, obviamente, do ataque, a gente vê um jogador de defesa como o Minka Fitzpatrick indo para cima do jogador, para poder, enfim, se posicionar, trazer que isso não é festa aqui, então não é muito bem visto realmente esse tipo de situação. Não. Mas eu gosto de manter a fanfic, então eu sou muito fanfiqueiro, como vocês sabem. Farei o possível para poder manter essa fanfic viva. Contem comigo. É isso, então a gente não tem expectativas de que o time tenha feito corpo mole para demitir Matt Canada. Só que, repito, o provável principal fator que levou à demissão dele é que o ambiente já não tinha mais a menor condição de continuar do jeito que estava. O que levou à demissão de Matt Canada é que o Mike Tomlin usa muito essa expressão. Ele procura faíscas, o spark, para poder dar uma energia no time. Ele estava olhando para o ataque, o que é que eu posso fazer? Eu já botei o Jalen Warren para poder jogar um pouco mais. Trouxe a faísca? Trouxe. Foi suficiente para a gente estar vencendo? Não foi. Eu não vou botar Kenny Pickett no banco para botar o Trubisky. Não vou. O Mike Tomlin nunca faria isso. O que é que eu posso mais fazer para poder fazer algum tipo de movimentação? Tem que demitir. Tem que demitir alguém. Tá afetando... A todo momento gritaria no ouvido do cara de vai demitir Matt Canada. Fire Matt Canada. O ataque não anda. É um negócio que o Tomlin nunca fez na vida, tá? Exato. Na vida. O Tomlin nunca demitiu um coordenador na vida dele, na carreira dele. Então foi o nível que devia estar a situação. Cara, o Najee Harris falou abertamente que vocês não fazem ideia do que isso acontece dentro do estádio, cara. Que tá cansado disso aqui. Devia ser um nível, cara. A gente fez na terça-feira, a gente fez uma live tributo à vida e morte de Matt Canada. A vida e morte não, né? Vida e demissão de Matt Canada. Mas, cara, infelizmente ou não, a NFL não tem esse tipo de situação. Dito isso, eu acredito que tem. Eu tô com o Ricardo, eu sou fofoqueiro. Perdão, eu vou falar uma coisa que é meio nada a ver. Pode falar, Danilo. Não, eu ia dizer só que Tomlin ainda não era vivo quando o Steelers demitiu um técnico no meio da temporada pela última vez. Não era nascido, pô. Quem era? Tomlin... 41, Tomlin nasceu em 72. Mas sim, mas isso foi 1941, pô. Cara, o pai do Tomlin não tá vivo, tá? O Art Rooney não devia estar vivo, provavelmente. Cara, boa pergunta.
O Art Rooney não devia estar Rooney vivo. segundo, no caso. O segundo, exato. O Art Rooney... O pai tava vivo, né? Óbvio. Quer ver o pai primeiro. O Art Rooney nasceu 11 anos depois disso, pô. 11 anos depois disso. O que eu quero trazer aqui... E parece que o Art Rooney tem 205 anos, né? Vamos ser sinceros aí, o cara tá imortal lá. Velho safado. Só porque a gente tá falando desse velho e falar do grande amigo dele, o Gary Dulac, o velho Dulac é tão... Eu não largo o osso, velho Dulac, que tá tendo essa discussão de quem é o coordenador ofensivo dos Steelers, né? O Dulac soltou a notícia logo que seria o Dulac soltou que o Art Rooney demitiu e que o Mike Sullivan seria o coordenador ofensivo. Errou. Depois você várias notícias. Que quem demitiu o Matt Canada foi o Mike Tomlin e que Ed Faulkner seria o coordenador ofensivo. E aí, o certo Steelers diz que o Ed Faulkner é o coordenador ofensivo e tudo mais. É o Gary Dulac que postou no Twitter agora há pouco, falando que, apesar dos Steelers ter anotado apenas 16 pontos, apenas touchdown, todos nós concordam que o ataque apresentou a melhora. Um ótimo trabalho do chamador de jogadas Mike Sullivan, o novo coordenador ofensivo dos Steelers. Alô, Fantástico? Pode falar ou tá preparando música pro Gary Dulac? Não larga, o velho Dulac não larga nada do que ele traz. Ele dobra a aposta, bicho. Quando atingir a meta, chega lá e dobra a meta. Era só ele escolher a caixa misteriosa, ele escolheria R$2. Certeza. Esse é Gary Dulac. É isso, ó. Nem o Steagles existia ainda quando a última demissão foi feita, pô. O Steagles é de 43. Me espanta que nem o Steagles teve demissão também, tá? E o Burt Bell é 1941, que foi ele era dono e head coach. O Dulac tinha... Foi 19 anos antes do Dulac nascer. Ele também não estava vivo. Também não estava vivo. Então, muita coisa. A gente está em um monte de perguntas. Eu imagino que os nossos destaques positivos e negativos já tenham terminado, né? O JJ-CJ, vocês acham que, olhando o restante do time com um quarterback médio, seria uma campanha muito melhor? Depende. A gente está considerando Matt Canada? Considera médio? Não, quem você considera QB médio também? Porque se pegar a média da NFL hoje, quem é a linha de corte, a antiga linha Andy Dalton? Quem que é a linha de corte hoje da NFL? Já passou pelo Garoppolo, mas não é mais. Derek Carr, talvez? Talvez. Se tivesse Derek Carr, estava melhor. Não sei. Eu já fui mais do Derek Carr. Não tanto. É que o Derek Carr 2023 também tá um negócio... Se for o Derek Carr 2022... Vamos botar o QB do passado, vamos botar o próprio... que atualmente o nível da NFL tá tão... Tá ruim, o nível tá ruim. O Matthew Stafford 2023... eu vou pegar... Não, o Matthew Stafford é bom, pô. Vai ter QB. Não, mas o 2023. Tá no meu top 10, tá no meu top 10, 23. Pegando aqui, vou pegar a PFF, a nota, né? Então, o 32º é o Daniel Jones. Vou pegar a metade. O 16º, Jordan Love. A gente estaria melhor com o Jordan Love. Bem melhor. Boa referência. Com o Jordan Love. Sim. Ou o Russell Wilson, que é o 17, também estaria melhor. Tá, Russell Wilson aceita. Jordan Love é... Eu aceitaria Jordan Love. O Matt Canada é difícil, né? Mas Jordan Love, Geno Smith estaria melhor. Brock Purdy estaria melhor. Baker Mayfield estaria melhor. Alô, Caio Melo, Baker Mayfield, te mando um abraço. E eu digo mais, se a gente tá com o Geno Smith, a gente estaria brigando por seed 1. Sem exagero nenhum, tá? Acho que você já deu uma emocionada, Léo. Sem emoção. Se a gente tem Geno Smith, que é um QB muito seguro, um QB que consegue... 2 vitórias. 2 vitórias, é isso? Tu teria 2 vitórias a mais com o Geno Smith? Não, mas acho que qualquer outro quarterback que foi citado aí, acho que ele também teria. Mas se tivesse um Jared Goff, um Matthew Stafford, a gente estaria brigando por título. De verdade. Aí sem dúvida. Sem dúvida alguma. Pra falar que a gente não precisa de um cara tipo Justin Herbert, né? Dito isso, vai, compra ele. Dá de presente. Manda 4 primeiras rodadas aí pra ele, foda-se. Vamos viver. Pensa no agora. Tu não vai ser demitido.
e vamos viver tudo que é para viver. Bom, acho que a gente fecha esse programa com a declaração do Ted Bones, respondendo ao tweet mais cedo. Sim, Canada, a culpa continua sendo sua. Você não acha, Ricardo? Você que foi atrás dos lendários tweets. E será que a culpa ainda é minha? Sem dúvida alguma. O grande responsável dessa draga da gente viver nesses últimos anos é o Sr. Matt Canada. Novos tempos. E estamos prestes a soltar a fatídica frase de Mike Tomlin. O próximo jogo já é dezembro. Chegamos, papai. Chegamos. Unleash Hell in December. Semana que vem tem. E o Cardinals, inclusive, tá levando a saraivada do Rams agora. Arizona Cardinals. Puta, esse é o jogo que eu vou ter que assistir para preparar para a próxima live. Que beleza. Vamos fechar, gente. Vamos fechar com novos tempos, vivendo. Léo Lima, suas considerações finais. Obrigado, Danilo Ricardo, por mais essa live, mais esse programa. O pessoal no chat acompanha a gente também. Eu queria terminar com uma frase do senhor Gil Brother, o Away de Petrópolis. O Kenny Pickett, se eu te pegar na 0 hora, vai no coração, tá? Fica aí a ameaça. Desde que você me ameaça entrando em campo, eu te ameaço de volta. Se eu te pegar na 0 hora, toma cuidado, tu vai pela sombra. Pensei que vinha o Kenny Pickett, você matou meu passarinho. Ricardo Rezende, suas considerações finais. Aquele da Mônica, né? Eu tenho... A gente já falou, já trouxe muitas críticas para ele, todas as críticas são muito justas. Isso não há de se discutir, não. Eu já fui muito mais defensor dele do que já sou hoje. Todo mundo sabe o quanto eu sou fã e o quanto por anos e anos eu estava muito do lado do Mike Tomlin. Não que eu não esteja hoje ainda, mas do ponto que eu estive, hoje eu estou muito mais balançado e nossa relação está bastante estremecida. Dito isto, há de se reconhecer a capacidade que o Mike Tomlin tem de... Ele pode não ser o melhor e está longe de ser o melhor do ponto de vista tático, enfim, tudo mais. Mas o cara consegue passar por cima de situações adversas como poucos nessa liga. Então, essa decisão de demitir Matt Canada foi um extremo necessário, que a gente já viu hoje, trouxe bons frutos. Então, ele criou a faísca que teria que criar para o ataque como deveria. Foi a única decisão possível. Foi lá, tomou a decisão de demitir Matt Canada, demitiu. Que a gente consiga viver novos tempos e que o próximo nome a gente só venha pensar na off-season, enfim, não venha com isso, vai ser fora, vai ser de dentro, não vamos se preocupar com isso agora. O principal que deveria ter sido feito foi, tarde, mas foi. E a gente agora tem uma sequência de jogos para poder se aproveitar disso. Hoje a gente se aproveitou novamente. Não é coincidência a gente ter 400 jardas no primeiro jogo pós-Matt Canada. Então, aproveitemos essa nova era de flores no ataque. Um grande abraço. É isso. Grande abraço a todos vocês. A gente fecha esse programa por aqui com mais uma vitória do Pittsburgh Steelers. Mais uma vitória diante desta bandeira irlandesa de Léo Lima. Este belíssimo fundo branco, no caso de Ricardo Rezende. Belíssimo. Vitória Pittsburgh Steelers. A gente fecha esse programa, voltamos na terça-feira para falar um pouquinho mais do que acontecer depois desse jogo, já ficar de olho no próximo jogo, semana 13, contra o Arizona Cardinals. Vitória, jovens, podemos sorrir que nada mais nos impede. Vamos nessa.